Oi, no vídeo de hoje eu tinha planejado algo bem diferente. Tinha planejado fazer um vídeo sobre a ansiedade da produtividade e como nós somos bombardeados pelas redes sociais, pelo YouTube, enfim, com a ideia de que a gente precisa ser produtivo o tempo todo, que a gente precisa estar sempre incrementando a nossa produtividade através de cursos, de livros, de videoaulas e etc. E como se criou uma indústria da produtividade e que essa indústria acaba sendo muito mais maléfica do que benéfica, porque gera todo um estresse, enfim. Planejava falar sobre a indústria da produtividade, que está sendo muito presente, inclusive nesse momento de pandemia, com muita gente dizendo que você precisa ser produtivo, mesmo durante um evento terrível para o mundo inteiro. Inclusive dando dicas de produtividade em meio à pandemia e etc. Então era um dos planos para o vídeo de hoje. Ou eu gostaria de falar de minimalismo. Eu tenho pensado já há algum tempo em fazer uma série de vídeos sobre minimalismo, pelo menos minimalismo na prática para mim, e como o minimalismo vai muito além de você ter uma casa com paredes brancas ou cinzas, poucos móveis, um determinado número de roupas, só usar cinza ou preto, só ter produtos da Apple e, enfim, outras coisas mais que a maioria dos canais de minimalismo na internet acaba reproduzindo, e mostrando como é o minimalismo na prática para mim e como ele, na verdade, é muito mais uma decisão política diante de um mundo que vive pelo consumo e cuja base desse consumo está destruindo o planeta. Ou então eu pensei em fazer um vídeo sobre transtornos mentais, especificamente o transtorno de personalidade borderline, que é algo com o qual eu fui diagnosticado meses atrás, e de lá para cá eu tenho revisto algumas coisas na minha vida e nas últimas semanas isso tem pesado muito, tem me deixado em crise pesada mesmo, e eu pensei em gravar um vídeo falando sobre o que é o transtorno, como ele se manifesta, como ele me afeta e etc. Mas na atual situação em que a gente está vivendo, nada disso, não é que não seja importante, mas essas coisas elas perdem um pouco o foco diante de 14 mil brasileiros mortos em menos de 2 meses pelo coronavírus. Isso em números obviamente subnotificados. Mais de 200 mil casos de brasileiros infectados com coronavírus. Isso de novo em números subnotificados. Então outros vídeos perdem um pouco o foco diante de uma situação atípica em que a principal liderança do país, que é o presidente, em vez de gerar uma união entre a população, entre as autoridades, para combater efetivamente essa pandemia, ele age totalmente no oposto. Ele age aparentemente tentando destruir tudo o que vem sendo feito no combate à pandemia. Com 14 mil mortos e 200 mil infectados, ele vai para as redes sociais e para as televisões dizer que o isolamento precisa acabar. Ele vai e diz que vai ser feita uma guerra, se preciso, uma guerra, para impedir o lockdown que algumas cidades estão tendo que fazer para tentar manter o isolamento social e impedir a disseminação do vírus. No momento em que o país pede união em torno de uma luta para combater essa doença que está ceifando a vida de brasileiros, o presidente do país é colocado por uma das principais revistas médicas do mundo como a principal ameaça ao Brasil durante a pandemia. Durante um momento tão sério como esse, o presidente edita uma medida provisória que visa, de certa forma, inocentá-lo de todos os absurdos que ele já fez na gestão da pandemia. O Brasil pode ser o único país do mundo a demitir 2 ministros da saúde em plena pandemia. Isso porque Bolsonaro continua insistindo na cloroquina, sendo que os estudos já provaram que a eficácia dela é praticamente nula, e o Nelson Tate, o novo ministro morto-vivo aí, tem tido suas reservas e tem divergido do governo em relação à cloroquina e à questão do isolamento social.
Então, numa situação tão caótica, numa situação em que tem milhões de brasileiros ainda em análise quanto a um auxílio emergencial de miséria, que tem países que estão distribuindo, o Canadá, por exemplo, o auxílio é de $2.000 canadenses, na Inglaterra o auxílio pode chegar a 2.500 libras, e aqui no Brasil o governo queria dar R$200 de auxílio. Foi preciso o Congresso brigar para que esse número chegasse a 600, que não é nem o salário mínimo, é 63% do salário mínimo. E mesmo assim, tem milhões de brasileiros que se cadastraram nos primeiros dias da disponibilidade do cadastro e ainda não receberam uma resposta. Eu, inclusive, minha mãe, inclusive. Eu tive que vender meu equipamento de trabalho, minha câmera fotográfica, meu tripé, enfim, meu equipamento de trabalho eu tive que vender para cobrir as despesas de casa, aluguel, levar minha cachorra no veterinário, contas do cartão, comida, essas coisas, porque o governo simplesmente não dá uma resposta. E enquanto isso, milhares de militares recebem o auxílio. E eu sei que eu estou numa posição privilegiada, porque eu tive o que vender. Eu tinha um equipamento de trabalho que vale um determinado valor, e eu consegui vender e cobrir 2 meses de aluguel e levar minha cachorra no veterinário que estava doente. Mas e quem não tem? Tem gente passando fome porque o governo não paga o auxílio. Porque a segunda parcela do auxílio, que era para ter saído no final de abril, até agora não foi paga. E esse auxílio não é esmola, não é um favor. Esse auxílio é um imposto que a gente paga por tudo que a gente consome. É o imposto que a gente paga na conta de luz, na conta de água, é o imposto que a gente paga voltando para a população no momento de crise. Então, diante de tudo isso, fica difícil falar sobre outros temas, falar sobre comportamento, minimalismo, consumo e outros temas que eu vinha planejando falar aqui. Porque está muito difícil viver nesse Brasil. Porque está muito difícil sentir tudo isso e querer sobreviver. Então é isso. O vídeo de hoje é de novo um desabafo. É meio que uma declaração de luto pelo meu país. Luto pelas 14 mil pessoas que já morreram pelo coronavírus, pelas que infelizmente ainda vão morrer, pelas que estão morrendo por não ter o que comer, já que o governo lavou as mãos. E luto por não termos liderança numa hora de crise como a que nós estamos vivendo. Espero poder voltar a fazer vídeos em breve com uma situação um pouco melhor. Um grande abraço. Se cuidem, fiquem em casa, se for possível, lavem as mãos, usem álcool gel, se precisar sair, use máscara. Não minimize a gravidade dessa doença. Força para todos nós.